Evangelho de João, capítulo 6, de 16 a 20, Jesus anda por sobre o mar. Diz assim a palavra do Senhor: ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles, e o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, sem a tua instrumentalidade, sem a tua iluminação, Deus, nada aqui viemos fazer, Pai querido. Que tu possas verdadeiramente nos orientar, abrir as nossas mentes, nossos ouvidos, os nossos corações, para entendermos a tua palavra, internalizarmos ela e principalmente propagarmos, Deus, essa tua palavra, e que seja assim para a tua honra e glória e louvor, em nome de Jesus. Amém. Antes então, queridos, da nossa última série de sermões sobre os 12 apóstolos, estávamos aí numa caminhada nos sinais, nos milagres de Jesus, aqui nesse livro do Evangelho de João. E pensar em milagres, para nós, é importante porque eles demonstram que vivemos em um mundo que é também espiritual. Mostra que existe um Deus que até hoje faz milagres. Quantos irmãos nossos se curaram dessa Covid de forma tão maravilhosa? Não temos dúvidas, queridos, que o Senhor operou e tem operado milagres em nossa comunidade. Mas existem acontecimentos que são verdadeiros milagres e, por vezes, nós não damos a devida importância a eles. Acontecimentos tão sublimes que claramente nós ali observamos a mão do Senhor conduzindo. Um desses momentos, queridos, é o nascimento de um bebê. Vivi essa experiência há quase 2 meses atrás e posso afirmar que de fato é um momento único, um momento divino. A gente se percebe completamente incapaz ali de gerar aquela vida que o Senhor mesmo, antes da fundação do mundo, já havia escolhido. Escutar o chorinho do nascimento do bebê é algo realmente maravilhoso. Tudo ali perfeitinho, tudo conduzido pelo Senhor. Mas o mundo, queridos, em que estamos, e a Bíblia é clara quando nos afirma que esse mundo nos odeia, esse mundo combate Deus e tudo aquilo que Ele criou. O que vimos acontecer aí na Argentina, também mais recentemente na Coreia do Sul, de se liberar o aborto de forma ali legalizada, é mais uma demonstração do que Jeremias 17:5 nos afirma: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta do seu coração o Senhor. Quando caminhamos para longe da presença de Deus, quando nos afogamos em nossos próprios pecados, não nos sensibilizamos mais com milagres, manifestações de Deus, como por exemplo o próprio arco-íris, que simboliza de fato a aliança do Senhor. Não, o pecado ele nos cega, fazendo com que até mesmo distorçamos aquilo que é verdadeiro, maravilhoso. E entrando então em nosso texto, queridos, esse é o 5º milagre que o Evangelho de João registra, realizado aqui por Jesus. São 7 milagres ao todo que o nosso evangelista registra. Esse então é o milagre que Jesus realiza quando anda por sobre o mar, acalma ali a tempestade e com os discípulos então ele atravessa o lago de Tiberíades. O primeiro sinal então foi a transformação da água em vinho. O segundo foi a cura do filho do oficial do rei. O terceiro foi a cura então de um paralítico ali naquele tanque de Betesda. O quarto, a multiplicação de pães e peixes. E agora o 5º milagre, quando Jesus então anda
por sobre as águas. Lembremos que os milagres eram sinais que apontavam para Jesus e o objetivo deles era, acima de tudo, mostrar quem é Jesus Cristo. E também demonstrar alguns aspectos do relacionamento dele com o seu povo. Esse milagre também está registrado no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Marcos. A passagem, ela tem pelo menos 3 partes. Na primeira, nós observamos como os discípulos eles entram no barco ali para atravessar o lago de Tiberíades, versos 16 e 17. Depois há o relato de uma tempestade que vem sobre eles, verso 18. E seguido então agora do socorro que Jesus traz caminhando por sobre as águas, versos 19 e 20. E o relato no verso 21 de como então chegam em paz ao seu destino. Os versos 16 e 17 então, queridos, nos contam como os discípulos descem até o mar e entram em um barco ali rumo a Cafarnaum. A tarde caiu, Jesus ainda não chegou, não veio ter com eles, como eles haviam combinado. O que tinha acontecido foi que Jesus ele tinha multiplicado os pães e os peixes para uma grande multidão, e se olhamos em um mapa, eles estavam do lado direito do lago de Tiberíades. A Galileia ficava de um lado e do outro, então ficava Decápolis e as outras cidades. Jesus tinha visitado aquela região e foi ali então que ele fez o milagre da multiplicação de pães e peixes. E João nos conta ao final do relato dessa multiplicação que a multidão queria naquele momento fazer Jesus rei dos judeus. E Jesus sabe que não é a hora de assumir o seu reinado. Seu reinado era espiritual, mas os judeus o confundiam com um rei terreno, querendo que fosse Jesus o líder deles naquela revolta contra o Império Romano. Jesus, então, com os seus discípulos, se afasta da multidão e sobe ao monte para orar ali também, para ficar sozinho. Depois, ele desce, chama os discípulos e combina com eles que vai agora despedir a multidão. Eles deveriam entrar no barco e seguir agora rumo a Cafarnaum. Precisavam também antes dar uma parada em Betsaida, quando Jesus entraria no barco com eles e aí sim seguiriam juntos, terminando o percurso em Cafarnaum. Esse era o plano. E Jesus os convenceu então de seguirem no barco, enquanto ele aqui despedia as multidões. Jesus então subiu ao monte para orar e os discípulos entram no barco e começam então a navegar. Navegam em direção a Cafarnaum, com a rápida parada ali em Betsaida. Mas nos diz o final do verso 17, que começou a ficar escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. Diz o texto, já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. Eles estavam então chegando a Betsaida, olhando ali para o povo no porto e se perguntando, aonde estava o mestre? O mestre tinha ficado lá no alto do monte, onde estava em oração, em comunhão com o Pai. E de lá estava acompanhando tudo o que estava acontecendo, como nos mostram tanto o Evangelho de Mateus quanto o de Marcos. Jesus os estava vendo, acompanhando, e de repente, uma tempestade chega ali naquela região no mar. Verso 18, e o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Provavelmente, queridos, esse vento vindo então ali do norte, e o roteiro que eles pretendiam seguir era beirando a praia, mas o vento veio do norte e começou a empurrar o barco para ali, para o meio do lago. Exatamente para a região mais profunda e mais larga do lago, onde se tinham ali frequentes tempestades. O lago de Tiberíades fica em uma espécie de depressão. A encosta do lago ela é montanhosa, ficava abaixo do nível do mar, como uma espécie de panela mesmo.
Quando a ventania chega por ali, até hoje, mesmo com barcos a motor, é recomendado que não se saia, mas que fiquem atracados, esperando que passe o vento, porque o mar é conhecido por essas fortes tempestades. Quando os discípulos saíram, e eram pescadores, provavelmente saíram com um mar tranquilo, mas de repente vem esse vento do norte os empurrando para o meio do lago. E eles remam, tentando chegar à praia, e a situação vai ficando cada vez mais difícil, e a noite cai, e o que já era ruim, queridos, fica pior. Juntou a forte tempestade com a falta de visibilidade da noite, tirando deles então o seu senso de direção ali. Havia um risco real de afogamento, apesar de alguns deles, como falamos há pouco, serem pescadores. Conheciam aquela região, já tinham feito aquele trajeto diversas vezes, mas havia agora esse risco de afogamento, e a tempestade já durava algum tempo. O lago ele tinha 10 quilômetros de extensão, e pelos relatos haviam sido então empurrados ali para o meio. Então eles estavam a mais ou menos 4 ou 5 quilômetros da terra, naquela angústia que já durava umas 5, talvez 6 horas, visto que eles entraram no lago no fim da tarde e agora já era por volta da meia-noite. E de repente eles olham e veem um vulto caminhando por sobre as águas. Imagine o medo que eles tiveram nessa hora. Verso 19, tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. No Evangelho de Marcos, lemos que Jesus, lá no monte onde ele estava, os viu em dificuldade. Em Marcos 6,48 nos diz: e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar. Ele então desce do monte, caminha pela beira do mar, e em uma certa altura ele continua andando, agora já no mar, por cerca de 4 a 5 quilômetros em direção aos seus discípulos. A reação dos discípulos, e nos 3 evangelhos nós encontramos isso, foi de pavor. Eles ficam com medo. Tanto Mateus quanto Marcos escrevem que os discípulos pensaram se tratar de um fantasma, um espírito, alguma aparição do outro mundo, ou então um demônio que tinha ali, quem sabe, até provocado aquela tempestade. Isso é muito comum também a todos nós, queridos. Nossa imaginação torna, por vezes, os problemas piores do que eles já são. Às vezes, é o que a gente imagina que nos faz sofrer. Eles já estavam atemorizados com a tempestade e também com a noite. E agora, na imaginação, eles estavam vendo um fantasma, um vulto que levantou essa tempestade para destruí-los. Apavorados, eles começam a gritar de pavor com aquele vulto, caminhando ali por sobre as águas, como Mateus e Marcos nos afirmam. E aqui, nos versos 20 e 21, nós lemos como o Senhor os acalma. Diz assim, verso 20 e 21 do nosso texto: mas Jesus lhes disse: sou eu. Não é um fantasma, não é uma aparição, não tenham medo. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino, de boa vontade, de coração, com o coração aliviado e tranquilo, diz o nosso texto, eles o receberam no barco. Mateus e Marcos nos dizem que logo a tempestade cessou e imediatamente eles chegaram ali ao porto. Alguns autores, inclusive, incluem mais um milagre a essa passagem.
não somente o andar por sobre as águas, mas também o acalmar a tempestade, visto que foi imediatamente, diz o texto, que a tempestade cessou. O que João nos afirma é que uma vez vencida a dificuldade, o mar se acalmou e logo chegaram a Cafarnaum, que era o destino que eles tinham em mente. Calvino afirma assim: é tão somente na presença de Cristo que desfrutamos de abundante base de confiança, de calma e de sossego. Mas isso pertence exclusivamente aos discípulos de Cristo, pois posteriormente veremos que os ímpios se viram abalados pelas mesmas palavras, sou eu, João 18,6. A razão da distinção consiste em que ele é enviado como juiz aos réprobos e incrédulos para a sua destruição, e, portanto, não podem suportar sua presença sem se sentir imediatamente esmagados. Os crentes, porém, sabendo que ele lhes foi dado para fazer propiciação, tão logo ouvem seu nome, o qual lhes é um seguro penhor, tanto do amor de Deus quanto de sua salvação, tomam alento como se fossem ressuscitados da morte para a vida. Olham serenamente para o céu claro, habitam tranquilamente na terra e, vitoriosa e calmamente, o tomam por seu escudo contra todos os perigos. Tampouco simplesmente os conforta e encoraja com sua palavra, mas realmente remove também a causa do terror, amainando a tempestade. E o que nós podemos aprender, queridos, desse milagre? Qual foi a razão pela qual o Senhor Jesus fez esse sinal aqui registrado no Evangelho de João? Em primeiro lugar, nós observamos que o Senhor Jesus intervém de acordo com o momento que Ele mesmo considera oportuno, e não de acordo com o momento que nós gostaríamos. A nossa agenda não é necessariamente, queridos, a agenda de Deus. Se dependesse dos discípulos, Jesus teria vindo em socorro logo que bateu ali o primeiro vento. Em Betsaida, eles estavam procurando Jesus, se perguntando o porquê dele não vir, pois estava ali ficando tarde. E o vento começou, e a tempestade foi ficando ali pior. E agora? O que vamos fazer? Provavelmente clamaram a Deus e nada acontecia, pelo contrário, só ficava pior. Jesus estava vendo tudo aquilo o tempo todo. Ele estava acompanhando, mas não era ainda a hora de intervir. Ele esperou até que os discípulos se vissem perdidos, atemorizados com a morte e desesperados. Foi então que ele se manifestou para mostrar o seu poder, o seu cuidado, para mostrar o seu amor, para que ficasse claro o quanto que os discípulos dependiam dele. Essa lição, queridos, ela é importante porque nós frequentemente desejamos que Deus nos atenda aqui e agora, e que Ele nos livre do sofrimento e da angústia que nós estamos passando. E às vezes nos admiramos que, apesar dos nossos clamores, das nossas orações, o sofrimento se prolonga, a doença continua, o aperto persiste, o problema não se resolve. Não é que Deus, queridos, não esteja vendo. Ele está sim vendo. Ele vê através das trevas, Ele vê a distância. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele sabe tudo o que nós passamos. Mas Ele também sabe qual é a melhor hora para intervir. Ele sabe também que a dor, a espera, a expectativa nos ajudam a entender melhor o que é a oração e o que é também a dependência dEle.
Então, o fato de que as suas orações ainda não foram atendidas, que você continua no meio do sofrimento, da dor, da angústia, já há algum tempo, quem sabe, não quer dizer que Deus se esqueceu de você, mas Ele está sim esperando o momento certo. Ele tem propósitos para a sua vida, para o seu desenvolvimento espiritual e também para o seu caráter cristão. Amadurecer a sua fé, provar a sua fé, quem sabe aí ensinar você a ter paciência, quebrantar o seu orgulho, humilhar você diante de Deus. E no tempo certo, Ele virá andando por sobre as águas. Mas no tempo dele, não no tempo que você ou eu achamos. E é muito comum observarmos a vida dos outros e querermos aqui comparar com as nossas vidas. Lembre-se, é o seu relacionamento com Cristo, o seu relacionamento pessoal, o seu relacionamento íntimo. É você que precisa ser trabalhado pelo Senhor, ter o seu coração humilhado na sua presença. E o nosso segundo ensino sobre Cristo, aqui nessa passagem, é que Ele é o Deus de Israel. O alvo dele era mostrar quem Ele era. Aliás, esse é o propósito dos milagres aqui registrados em todos os evangelhos. Eles apontam, como falamos, para a pessoa de Cristo e quem Ele é. Esse milagre de andar por sobre as águas, um dos mais extraordinários milagres realizados por Jesus, não foi feito diante de grande multidão. Ele fez na presença dos discípulos. Diante das multidões, ele sim operou o milagre da multiplicação dos pães. Mas esse milagre, em particular, que o revelava como sendo Deus, ele o faz diante dos seus discípulos. Ele queria que os discípulos entendessem de fato quem Ele era. Ao andar por sobre o mar, Jesus estava deixando claro que Ele era Deus. No Antigo Testamento, quem tinha total domínio por sobre o mar, queridos, quem abriu o Mar Vermelho, quem abriu o Rio Jordão, quem acalma o mar no livro de Jonas, depois que a tempestade vem. Salmo 107, versos 28 e 29 nos dizem: então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Jó 9, verso de número 8, Jó aqui pergunta: quem sozinho estende os céus e anda por sobre os altos do mar? Ou seja, ao andar ali por sobre o mar, Jesus estava dizendo claramente para os discípulos: quem vocês acham que eu sou? Quem é que vocês conhecem das Escrituras, da fé de Israel, que tem esse domínio por sobre o mar? Só uma pessoa: o Deus Criador dos céus e da terra. Portanto, esse milagre, ele tem como objetivo mostrar que Jesus é Deus, que Ele controla a natureza, Ele tem poder sobre o mundo, poder sobre as leis que Ele mesmo instituiu. Ele não se sujeita como nós às leis naturais. Jesus, andando por sobre o mar, mostra que está acima das leis da natureza, como a lei da gravidade, da densidade dos corpos, enfim. Só tem um ser que pode fazer isso, que é o Deus que criou todas as coisas. O alvo e o objetivo é mostrar a divindade de Cristo. Não é à toa que Mateus 14:33 afirma: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Os discípulos, queridos, o adoraram dizendo que Ele era o próprio Deus, o Deus entre nós.
Eles adoraram a Jesus ali mesmo no barco, porque viram ali tudo o que estava ocorrendo e compreenderam. Os discípulos, eles eram judeus, monoteístas, adoravam ao Deus de Israel. Na hora que um judeu se curva diante de Jesus e o adora, ele está dizendo: Tu és o Deus de Israel, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Esse é o objetivo do milagre. Levar então os discípulos a entender ainda mais quem Jesus era, a sua plena divindade. E a terceira lição, queridos, está naquela pequena frase dita por Jesus: sou eu. No verso 20, quando Jesus entra no barco, os discípulos atemorizados, ele então diz: sou eu, não tenham medo. Essa expressão sou eu no grego, ela está ao contrário, eu sou. A gente traduz sou eu, mas lá consta dessa maneira, eu sou. Mas essa expressão eu sou aparece no Evangelho de João várias vezes na boca de Jesus. Eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão que desceu do céu. E aqui é a primeira vez que aparece Jesus dizendo: sou eu, ou então eu sou. E não é por acaso que muitos estudiosos entendem que essa frase é mais uma maneira de Jesus comunicar aos seus discípulos que Ele é Deus. O Deus que lá no Monte Sinai apareceu a Moisés na sarça ardente. Moisés perguntou: mas qual é o teu nome? Qual foi a resposta? Eu sou. Esse é o meu nome. O próprio Yahvé no hebraico. Eu sou. E Jesus aqui, ao chegar aos discípulos e responder: sou eu sou, estava fazendo essa identificação ao Deus que se revelou à nação de Israel. O Deus da aliança, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Por isso, não tenham medo. Por isso não tenham medo. Sou eu. Sou eu que multipliquei os pães. Sou eu que transformei a água em vinho, que curei o filho do oficial. Sou eu que curei o aleijado no tanque de Betesda. Sou eu que estou com vocês há 2 anos. Por isso, não tenham medo. Os discípulos não deveriam ter medo justamente por quem é Jesus. E essa, queridos, é uma das lições mais preciosas do nosso texto para nós. Por que eu não tenho que temer mais? Por que eu não preciso ficar mais com medo? Porque eu sei quem é Jesus. Eu sei quem Ele é. Ele é o Deus Criador de todas as coisas, que tem todo o poder nos céus e na terra, que me vê, que cuida de mim, e no tempo dele virá o meu socorro, andando por sobre as águas. Sou eu. Não tenha medo. Quem conhece o Senhor Jesus e tem essa comunhão com Ele, tem tudo para não viver com medo nesse mundo. O cerne do cristianismo, o âmago do cristianismo, é o reconhecimento de que Jesus é Deus. Por isso que nós não consideramos cristãos esses movimentos, essas seitas que negam a divindade de Cristo, que acham que Jesus é um ser criado, é um homem especial, alguém que está aí, quem sabe, em uma categoria próxima do divino. Mas a Bíblia, queridos, ela é muito clara quando nos apresenta Jesus sendo o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, Deus Filho, que veio a esse mundo de forma humana para nos salvar, nos redimir dos nossos pecados. O ponto central desse texto é que ele nos chama também a crer nele, a confessar que Jesus é o Filho de Deus, a adorar a Jesus e nos render a seus pés. Quem é Jesus para você? Como você olha para Ele? Você tem essa consciência
de que esse homem que nasceu lá na Judéia, há 2000 anos atrás, é o Filho de Deus, que não há ninguém semelhante a Ele, e que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Se no seu coração você crê nisso, você de fato é cristão. Você de fato conhece a Deus. E essa é a verdadeira religião, queridos, que se baseia na declaração que Jesus é o Filho de Deus. E talvez você já creia nisso, já entenda isso, mas existe uma diferença entre reconhecer que é Jesus que vem por sobre as águas e recebê-lo de bom grado no barco. Muitos conhecem e até reconhecem toda a nossa doutrina, até gostam de ouvir aí uma palavra, mas vivem se não tivessem qualquer tipo de relacionamento com esse Cristo. É importante saber que Ele anda por sobre as águas, mas é necessário que você o traga para dentro do barco da sua vida. É isso que vai te salvar. É isso que vai verdadeiramente fazer a diferença. Muitos por aí até professam um cristianismo, mas é da boca para fora. Esse texto nos mostra que é de fato, o que é de fato o cristianismo. É esse relacionamento. É ouvir Jesus dizer, sou eu. E você responder, sim, eu sei quem é o Senhor, por isso eu não terei mais medo, eu não temerei. A última implicação desse texto é para você, que pensa que a tempestade está durando muito. Ouça as palavras de Jesus, sou eu, não tenha medo. No tempo dele, na forma dele, ele haverá de socorrer. Mas até lá, ele está te treinando. Enquanto Jesus não chegou, os discípulos estavam lá exercitando todo tipo de engenhosidade para saber como sair daquele problema. Enquanto ele não vem, ele já está trabalhando em você. Paciência, fé, humildade. E no tempo certo, ele haverá de chegar. Vivemos tempos de tantas angústias, queridos, de tantos medos, incertezas por conta de uma série de fatores, principalmente essa questão aí da pandemia. Quem sabe você esteja se sentindo no meio daquele caldeirão no lago de Tiberíades, sendo ali jogado, lançado, açoitado de um lado para o outro. O nosso Deus sabe muito bem o que você está passando e que no tempo dele, na forma dele, virá ao seu encontro. Se o mundo nos apresenta aí relativismos, absurdos travestidos de verdade, nós temos a Cristo, a verdade encarnada, o próprio Deus conosco, o Emanuel. Precisamos orar, queridos, pelo ano que chegou, orar pelo nosso país, orar pelo nosso mundo, sabendo que Deus é soberano, que Ele tem cuidado de nós. Salmo 37, a partir do verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E aí, seguindo no Salmo, o salmista diz, descansa no Senhor e espera nele. Vamos orar, queridos. Quem sabe aí você, nesse ano que se inicia, precisa exercitar isso. Exercitar sua entrega, a sua confiança, exercitar a sua fé, exercitar a sua espiritualidade de forma que verdadeiramente
você tenha com Ele comunhão. Quem sabe você ainda não conhece de caminhar junto. Quem sabe você só o conhece de ouvir falar. Essa noite é para você também essa mensagem. Jesus nos diz que é Ele quem acalma qualquer tormenta, que é Ele que vem ao nosso encontro e nos resgata, e nos traz conforto, e nos traz paz. Entregue-se a Ele também aqui nesse tempo. Mesmo aí na sua casa, onde você está, ainda é tempo também de você se ajoelhar e falar: Senhor, reconheço que sou pequeno demais, que preciso do Senhor na minha vida, que preciso desse Salvador, e que sem Ti, Senhor, nada sou, nada posso fazer. Vamos orar. Bondoso Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque ela é viva, porque ela é para nós hoje. Obrigado por esse sinal, esse milagre, Deus, que tanto nos fala acerca do Teu Filho. Um milagre, Deus, que revela um pouco do tamanho, da beleza de Cristo. Obrigado porque somos alvo desse resgate. Obrigado porque Cristo veio ao nosso encontro dizendo: sou eu. Nos acalmando, trazendo paz para os nossos corações, trazendo vida para as nossas vidas, nos resgatando da morte e nos fazendo viver uma vida nova nele. Ó Senhor, que nesse ano exercitemos mais, Deus, a nossa fé, a nossa comunhão contigo, porque é isso que o Senhor requer de todos nós. Que nos apeguemos à Tua palavra, nos apeguemos em uma vida santa de oração, porque sabemos que o mundo tenazmente, o pecado nos assedia, e o mundo com as suas ideologias, com as suas falsas verdades, meias verdades, tenta nos seduzir. Mas temos uma verdade absoluta, que é a Tua palavra, que nos diz que Cristo Jesus é o Senhor e Salvador. Se há alguém, Deus, que ainda não Te conhece, trate esse coração, Deus, coloque um coração de carne, e a nós como igreja o Senhor também possa usar, Pai, para que propiciemos circunstâncias, momentos, para que a nossa fé possa sim ser exercitada, fortalecida em Ti. É a nossa oração, o nosso desejo que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém.